Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. O brasileiro é o povo mais culto do mundo. É verdade. Mas não confunda cultura com escolaridade, tempo que se passou na escola. Nós estamos longe de termos um bom nível de ensino em nossas escolas públicas formais. A verba para o seu financiamento é pouca e o desinteresse de nossos governos é de sobra. Isso a gente sabe. Aqui eu falo de cultura. E ao falar sobre isso, me lembro do Dr. Célio de Castro. Tive a satisfação de conhecer o Dr. Célio de Castro pessoalmente. Ele que era um colega médico, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-deputado federal pelo PSB, na década de 1990, e um homem bastante culto e também de grande escolaridade. Infelizmente falecido, certo dia, conversando sobre arte e cultura com ele, me disse: cultura é tudo aquilo que fica com você depois que você esqueceu o que aprendeu. Olha quanta sabedoria, nunca mais eu esqueci. Cultura são as marcas que a sociedade nos deixa. Desde a linguagem, a religião, as artes, as regras, os costumes, os hábitos, com toda a sua diversidade, que constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada. Por isso, a necessidade de sua preservação, garantida pelas políticas públicas que buscam garantir também o pluralismo cultural, de modo que promover os direitos culturais é respeitar e promover os direitos humanos. Quem disse isso foi a Unesco, a agência ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, que em 2001 promulgou a Declaração sobre a Diversidade Cultural e fez do dia 21 de maio o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Uma iniciativa que representou o primeiro instrumento destinado a preservar e a promover a diversidade cultural dos povos, o diálogo intercultural e sua herança como bem comum da humanidade, que pode ser representado, como eu disse, através da língua, das crenças, dos comportamentos, dos valores, por meio da culinária, da política, da arte, da música, entre tantos outros elementos. O Brasil é um país muito rico, rico em diversos recursos naturais. Temos o maior reservatório de água potável do mundo, a maior extensão de terras agriculturáveis, além de grandes reservas de petróleo, por exemplo. Mas querem nos fazer crer que somos pobres e indolentes. Temos a maior diversidade cultural do planeta, originada em nossa miscigenação, iniciada logo que os primeiros portugueses embarcaram nas Américas. E como afirma o antropólogo e grande educador Darcy Ribeiro, fundador do PDT, o que define um povo não é a demarcação territorial, mas sim um conjunto de características que faz dele um grupo identitário, diferenciando-o de outros grupos. Nossa cultura é resultado da mistura de crenças e costumes e diversos povos, principalmente os africanos, indígenas, portugueses e demais europeus e asiáticos imigrantes a partir do século XIX para cá. Os portugueses, quando aqui chegaram em 1500, os indígenas, os verdadeiros brasileiros originários, tinham sua cultura própria. Apesar de terem sido em boa parte esmagados fisicamente, eliminados pelos colonizadores e sua cultura parcialmente eliminada pela ação da catequese, especialmente do padres jesuítas, deixaram suas marcas e continuam a transmitir a sua cultura. Hoje formam apenas 0,4% de nossa população, menos de 0,5%, mas seus traços estão enraizados em todos nós e vão desde objetos e ações simples, como se deitar em redes e preparar pratos como tapioca e pirão de peixe, passando pelo conhecimento de nossa fauna e flora, chegando ao folclore com Saci Pererê, Curupira, por exemplo, além de sua influência deixada na língua portuguesa. A história foi contada pelos vencedores. As escolas mostram a história dos vencedores, mas as marcas que ficaram em nós e se mantêm até hoje, mesmo ao passarmos pelas estátuas de Borba Gato e seus bandeirantes e de Padre Anchieta, têm fortes traços da cultura indígena.
Somos o país que mais escravizou e por mais tempo os negros africanos. Suas marcas estão vivas em nossa sociedade, que mantém um massacre a essas irmãs e irmãos africanos que ainda há de ser reparada. Em seu sofrimento, em sua luta por sobrevivência e dignidade, o povo negro constrói a cara, a identidade de nosso país. Do candomblé, religião afro-brasileira que cultua os orixás, de onde também originou a Umbanda e a capoeira, a celebração de Iemanjá, rainha do mar, a culinária brasileira, outro campo em que a cultura africana se faz presente com os famosos temperos, né? Lembrei do acarajé da baiana do Pelourinho, que delícia, não? E a música brasileira? Inspirou-se na música africana para a criação de nossos ritmos mais populares, como samba, bossa nova, machixe e tantos outros. Em 1950, quando perdemos o título de campeões do mundo em pleno Maracanã para a seleção uruguaia, o brasileiro de então não se perdoou. A autoestima foi lá embaixo, a ponto do jornalista, dramaturgo, escritor, grande torcedor do tricolor das Laranjeiras, Nelson Rodrigues, cunhar a expressão complexo de vira-latas. Relegamos a segundo ou terceiro plano nossas brasilidades, nossa miscigenação, nossa diversidade e hipervalorizamos o que o homem branco de olhos azuis da Europa ou dos Estados Unidos nos trouxeram e continuam a nos trazer. Os nossos tempos não são dos melhores. O que é nosso, desde o petróleo, as nossas riquezas imateriais, como as artes, estão sendo subtraídas ou destruídas. Mas somos resistentes e resilientes. Saberemos resistir e retomar nossas alegrias. Mas e a influência dos portugueses e demais imigrantes em nossa cultura? Naturalmente foi enorme. E olha eu aqui, meu avô chegou no Rio de Janeiro em 1911. É isso aí, pessoal. Aquele abraço.